Olá pessoal, vamos continuar esse super curso de direito tributário e nesta aula vamos trabalhar uma questão certa na prova, que é o lançamento. Convido você a fazer uma pesquisa nos seus estudos. Baixem aí prova da Receita Federal, de auditor, de analista, do Físico Estadual. Cara, todas as provas cai pelo menos uma questão de lançamento. E olha, é tão importante esse assunto de lançamento, que esse é um daqueles assuntos prioritários nos seus estudos. Porque é questão certa, ponto certo, uma questãozinha leva você em não sei quantas posições para cima. Ou para baixo, né? Dependendo se você errar. Rapaz, a pior coisa é você pegar uma prova de concurso, cara, olhar lá, putz, errei essa questão, pô, eu sabia. Olha só, né? E nós ficamos remoendo esse erro, nos culpando por dias e dias. Mas não fica assim não, isso faz parte da vida do concurseiro. Teve um ano, cara, que eu reprovei em 3 concursos por uma questão. Uma questão, e sabendo que daria para tirar mais, tinha como tirar mais proveito de acertar mais de uma, 3, 4 questões, mas acontece, né? Essas experiências também fazem a gente transformar aquilo que nós somos hoje, né? Então é o seguinte, a aula de hoje é o lançamento do crédito tributário. Não vou colocar mais aquela linha do tempo, porque na altura do campeonato você já deve saber a linha do tempo. Mas eu vou falar a linha do tempo. Primeiro, hipótese de incidência. A lei cria o tributo com a sua hipótese de incidência, ela é abstrata. Ocorreu essa hipótese na realidade? Ocorreu o quê? O fato gerador da obrigação principal. Com o nascimento da obrigação principal surge a obrigação, com o fato gerador surge a obrigação tributária. Pode ser principal, pode ser acessória. Constituiu o crédito tributário? Não. Você tem que ter o quê? O tal do lançamento. Com esse lançamento, ele é muito importante. Esse negócio, lançamento, vai constituir o crédito tributário. É tão importante o tal do lançamento que nós vamos estudar aqui nessa aula os artiguinhos 142 até o 144. Mas estudar de forma profunda, detalhada, principalmente o 142. Principalmente o 142. Vamos estudar de forma detalhada. Vamos ter uma outra aula, parte 2, de direito tributário, lançamento, onde vamos estudar o que é as modalidades de lançamento. Que vamos estudar lá os detalhes de lançamento por homologação, por declaração e lançamento por ofício. Ok? Então bora, gente! Aqui estou eu, meu e-mail. Professor Luiz Antônio Carvalho, e-mail lc.consultoria@gmail.com. Então bora, gente. Como é constituído o crédito tributário? Professor, você falou 500 vezes. E se você errar, mesmo falando 500 vezes, e mandar e-mail para mim, eu vou ter que apelar contigo, cara. Como é que é? É através do lançamento. O lançamento está amparado em qual artigo? Qual legislação? Claro, Código Tributário Nacional. Qual artiguinho? Artiguinho 142. Professor, eu tenho que saber esse artiguinho, não brinca com isso, cara. Nós vamos estudar agora os principais pontos desse artiguinho. Tá? Vários pontos. Eu vou tentar explicar as exceções, as pegadinhas, através de perguntas. Eu vou tentar influenciar você negativamente, mas no sentido do aprendizado. Artiguinho 142. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível. Ok. Nós iremos dividir o assunto aqui, cara, ó. Tendente a verificar, primeiro, ó, ocorrência do fato gerador, pá. O risquinho não é aqui, eu queria fazer aqui, ó. Ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Primeira informação que deve constar na onde? No seu lançamento.
Determinar a matéria tributável. Ó. Segunda informação que deve constar na onde? No lançamento. Calcular o montante do tributo devido. A terceira informação, claro, dinheiro. Identificar o sujeito passível. Passivo é o quê? Quem vai pagar o tributo. Então, que são as 4 informações importantes. E propor a aplicação da penalidade cabível se for o caso. Então, são as 5 informações. Então, o documento que vai identificar primeiro a ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Com base na ocorrência do fato gerador principal, tem que identificar o quê? A matéria, a legislação tributável. Tem que colocar lá o número da lei que fez a previsão dessa hipótese de incidência que aconteceu. Colocar o valor, claro, o montante, o dinheiro. E quem deve pagar, identificar o sujeito passivo. Nome, CPF, inscrição e assim por diante. E, sendo o caso, propor a sanção de penalidade cabível. Se fosse fazer uma aula superficial, eu parava aqui. Pronto. São os elementos possíveis da... Mas, cara, não cai isso. Isso é muito fácil. Muito fácil, cara. Não é isso. Olha só, por exemplo. Entendeu? Então tá. Vamos ver se você entendeu mesmo. Comigo, hein? Sem olhar no material. Estou te convidando agora por um exercício prático. Para vencer paixões. Antes de vencer paixões, eu vou fazer questão de ler mais uma vez com vocês. Para dizer que não dei chance. Artigo 142, é importante. O cara vai cair na prova, 142. 142 vai cair na prova. Vamos lá, 142. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Ok. Top 1. Quanto à natureza jurídica do lançamento? Aliás, quando é a natureza jurídica do lançamento? Quando? Declarativa ou constitutiva? Professor, o que você quer explicar aí? É simples. Qual é a natureza jurídica do lançamento? É constitutiva? É constitutiva ou é declarativa? Eu vou puxar esse negócio aqui, porque eu vou consertar um errinho aqui para vocês não verem. Ah, professor, não pode, professor, aqui não pode, rapaz. Para com isso, isso aqui é pro seu bem, pronto. Já sarou, agora eu venho aqui, ó. Aí. Sarou. Qual é a natureza jurídica do lançamento? Declarativa ou constitutiva? Cara, você deu 3 vezes comigo, 142 somente essa aula. Agora eu quero que você saiba, 42, qual que é a natureza jurídica? Aí é o seguinte, professor, para de ser mal, volta um pouquinho para mim aqui. Volta aqui. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Professor, então a natureza jurídica do lançamento é constitutiva? São 2 momentos que é a natureza. Uma hora ela é declarativa e ora ela é constitutiva. Quando que ela vai ser constitutiva? Ela vai ser constitutiva quando constituir o crédito tributário. Professor, qual que é o principal trabalho do lançamento? O principal trabalho do lançamento é a constituição do crédito tributário. E quando que vai ser declarativa? Quando declara a ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Então o aluno vai ter que saber, porque essas palavras podem confundir vocês na prova, gente.
A natureza jurídica do fato gerador do lançamento pode ser constitutiva ou pode ser declaratória. Declaratória, lá vai declarar o que? A ocorrência do fato gerador. Constitutiva, para constituir o quê? Constituir o crédito tributário. Isso aqui é questão de nível de auditor fiscal da Receita Federal. Tá? Então, estou ensinando você no top. Tá? O lançamento declara que a obrigação tributária nasceu, verifica a ocorrência do fato gerador. E constitui o crédito tributário correspondente. Pronto. Então, qual é a natureza jurídica do lançamento? Declarativa ou constitutiva? Depende. Declarativa para declarar a ocorrência do fato gerador, que declara a obrigação tributária, e constitutiva quando vai o quê? Constituir definitivamente o tal do crédito tributário correspondente. Então aqui, nós matamos aqui, ó, deixa eu consertar esse cara aqui. Esse cara aqui está aqui, olha só. É esse assunto aqui. Ó. Pronto, professor. Eu quero deixar seu caderno perfeito. Aqui, ó. Então aí, ó. Então essa pergunta top, nós explicamos os dois vermelhinhos do artigo 42, que é a natureza jurídica, natureza do crédito tributário. Ou é constitutiva ou é declarativa. Constitutiva, crédito tributário, principal, está aqui em cima. Constituir o crédito tributário pelo lançamento. Declaratória, a ocorrência do fato, declarar o quê? A ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, está aí. Top 2. Qual é a autoridade privativa competente para constituir o crédito tributário do lançamento? Compete a autoridade competente privativa para constituir o crédito tributário. Não foi isso que a gente acabou de ler, cara? Tá aí. Professor, quem que tem o poder de fazer o lançamento? Somente uma pessoa tem esse poder de fazer esse lançamento, ó. Os fiscais. Federal, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Somente eles, a lei que criou esse cargo, tem essa competência, que deu essa competência para os agentes em executar o lançamento. Tá certo? Então essa autoridade competente é esse cara aqui. Professor, aqui no estado do Mato Grosso, aqui, esse cara aqui é um cargo que é FTE. No município, auditor fiscal do município, ou seja, esses caras. Então somente ele que tem. Agora sobre isso, cara, o examinador vai querer pegar você. Vai querer te dar o tombo. Mas você não vai cair. Sentença judicial pode constituir o crédito tributário? Sim ou não? Sentença judicial pode constituir o crédito tributário pelo lançamento? Sim ou não? Não! Quem pode é somente quem? A autoridade competente. A autoridade competente são os servidores do fisco que tem essa atribuição. Lembrando que lá no serviço, dentro do fisco tem várias categorias, e somente quem pode constituir o crédito tributário, essa competência que torna essa carreira tão especial e maravilhosa, é de constituir o tal do lançamento, de possuir a liberdade de fazer o lançamento do crédito tributário. É uma baita diferença. Professor, se você falou que são somente eles, não seria o tal da escova de dente exclusiva? Não é isso? Do que o tal do privativa? Ah, professor, privativa. Lembrei que é isso, você falou isso lá em direito administrativo. Mas professor, eu estou começando a estudar agora, não sei o que é esse cara.
Na Constituição tem lá competência privativa, competência exclusiva. Em diversas leis está lá competência privativa, competência exclusiva, não é isso? Você tem que lembrar do seu banheiro, cara. Como assim do seu banheiro? Pô, tá lá, não é constituído por um vaso sanitário, uma pia, não é? Sim, um chuveiro. Você recebeu seus amigos em casa. Um deles fala assim: Luiz, me empresta seu toalete? Sim, claro, vai lá. É seu, mas você emprestou com a sua autorização, não foi? Sim. Agora chega o cara lá para almoçar e ele fala assim: Luiz, empreste-me a sua escova de dente. O quê? Eu não ouvi direito. Escova de dente. Você empresta a sua escova de dente? Fala, não, a minha escova eu não te empresto, cara. Porque a minha escova ela é exclusiva. Então, privada lá, você pode passar para terceiros, usar, mas desde que você autorize. E a exclusiva não. Só que lá no Código Tributário o cara colocou autoridade privativa. E essa autoridade privativa, lá você vai ter que prestar muita atenção, embora esteja a palavra privativa, mas ela tem um conteúdo de exclusiva. Exclusiva, escova de dente. Exclusiva, escova de dente. Tá aí. Matei a resposta top 2 para vocês. Porque eu quero que vocês saibam linha por linha. Já falei isso para vocês. Linha por linha do artiguinho 142. Vamos lá. Respondendo agora oficialmente. Quem a lei determina. Quem a lei determina. Por exemplo, na União é o auditor fiscal da Receita Federal. Então esse cara que vai ser a autoridade privativa competente para constituir o crédito tributário. Importante, o termo privativo possui significado de exclusivo. A competência tributária é indelegável e insusceptível de avocação. Cara, sem exceções. Sem exceções. Então a competência tributária é indelegável e insusceptível de avocação, cara. Papo reto, professor? Papo reto. Tá aí. Então estudamos mais um trechinho. Compete privativamente a autoridade administrativa. Tá aí. Top 3. Lançamento é um ato administrativo ou é um procedimento? Professor, e agora, hein, professor? Cara, administração pública, não é isso? A administração pública, ela vai se manifestar através de atos, não é isso? De atos. Lançamento é um ato da administração pública? Sim, é um ato da administração pública. Esse cara é um ato ou ele é um procedimento? Aí eu posso te responder com duas óticas. A minha ótica de professor de direito administrativo é um ato administrativo. Agora, para a sua prova de direito tributário, você vai falar que esse cara é um procedimento administrativo. Professor tem fundamentação teórica de horas e horas e horas de explicação. Professor, eu sou do estudo pragmático. Qual que é o seu referencial teórico? Cara, o próprio artiguinho 40 e 142. Tá certo? Há divergências? Há divergências. Homéricas, gigantescas sobre isso. Mas, orientação para vocês. Sob o ponto de vista legal, o lançamento é expressamente definido como procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Este é o ponto de vista que deve ser seguido em provas de concursos públicos. Está lá na prova de direito tributário. Perguntando se o cara é um ato ou é um procedimento. Você vai mandar procedimento. Esse é o entendimento de todas as bancas de concurso. FCC, ESAF, CESP e assim por diante. Bacana, gente? É o que? Um procedimento. Qual que é o referencial teórico? O Ctrl-C e o Ctrl-V.
Aqui, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo. O procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação de penalidade cabível. Tá percebendo, cara, como é que é um estudo onde você entende, você consegue, fica mais fácil você memorizar? Não é um assunto superficial, nós estamos mergulhando sobre o assunto. Fatores de diferenciação. Ei, professor. Top 4. Top 4. Eu vou precisar do texto aqui. Eu vou questionar esse propor aqui. Cara, propor é uma obrigação? Ou é uma discricionariedade? Uma escolha que você tem?